Bom, se você trabalha como CLT no Brasil, uma parte do seu salário, ele nunca vai passar na sua mão. E não é pouca coisa. E a maioria das pessoas, elas nem sequer fazem ideia ou percebe a diferença que esse valor faz. Quando eu vim pra morar aqui na Austrália, logo quando eu comecei a conhecer como que funcionava você trabalhar no seu TFN aqui, né, que é você ser CLT, basicamente, eu fiquei chocada com o quão diferente era. Bom, isso me surpreendeu muito e aí resolvi fazer um vídeo pra vocês explicando um pouco sobre essa diferença. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente, agora que só quero trazer um pouco mais uma comparação mesmo entre os dois e ver o quanto esses benefícios são bons e até que ponto vale realmente, né, os benefícios que a gente recebe estando dentro de um CLT, no caso, ou na Austrália ou aqui no Brasil. E também trazer o que a maioria das pessoas acaba não explicando sobre esses dois lados. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu moro na Austrália tem 7 anos. Aqui eu compartilho com vocês um pouco sobre o meu dia a dia, sobre a minha vida, dinheiro e carreira aqui na Austrália. Hoje eu quero mostrar pra vocês a diferença real entre o trabalho no Brasil e na Austrália, não no papel, mas na questão dos controles do seu dinheiro e na questão do pagar imposto, né? Eu quero fazer uma breve comparação de algumas coisas que eu peguei sobre você ser CLT e sobre você ser CLT aqui na Austrália, né? Sobre você ser CLT no Brasil e sobre você ser CLT aqui na Austrália. Primeiro é a questão, né, o salário mínimo. Eu peguei com base no salário mínimo. Então, pode ser que algumas coisas sejam diferentes com base no seu salário, com base no seu estilo de vida, mas basicamente você sendo CLT no Brasil com um salário de mínimo de 1.621, você tem 44 horas semanais, 13º, férias, mais um terço, FGTS de 8%, INSS e o seguro-desemprego, né? Essas são as questões de você ser CLT no Brasil. Na Austrália, a gente tem o salário mínimo de R$24,95 a hora, 38 horas semanais. Não existe aqui 13º, você tem apenas 4 semanas de férias e um superannuation que começa a partir de 11%. Então, algumas empresas pagam 11%, outras empresas pagam 12%, outras empresas pagam outros valores. E casual loading, que é como se fosse o desconto do nosso imposto já que a gente tem ali. Muitas pessoas começam entre 25%, depende muito do seu salário, então entre 20% a 30% com base no seu salário e aonde você entra nos brackets que a gente tem aqui, né? Eu sei que tá olhando assim, até que parece que aqui na Austrália é super simples e que no Brasil a gente paga mais, mas a gente tem mais benefícios. E aí essa é uma das diferenças, uma das coisas que eu quero levantar aqui com vocês. Eu sei que quando você é CLT, você tem aquela sensação de que você tem mais segurança no trabalho. Caso aconteça alguma coisa, você acaba tendo um trabalho que se é mais estável, que você tem uma certa proteção ali. E uma das coisas que eu quero contar pra vocês, né, que eu quero mostrar, na verdade, pra vocês, é como que isso afeta na organização do seu dinheiro, né, no final. Porque basicamente, ao invés de você ter o seu dinheiro pra você organizar, você deixa esse dinheiro para o governo organizar. Primeiro que o 13º, né? A gente tem aquele negócio, quando chega o final do ano, a gente não vê a hora de receber o 13º, porque vai ganhar mais, enfim. Isso não é um bônus. No final das contas, né, ele não é um bônus. Ele é o seu próprio salário, porém, ele é distribuído ao longo do ano. Ele é basicamente isso, se você não tá ganhando a mais. Ele é só um valor que você não ganhou durante o ano, e aí ele te dá no final do ano, basicamente isso. Você vai acumulando ali e no final do ano você recebe esse salário extra, né, que é o 13º. Mas de qualquer jeito ele já faz parte do seu, ele tá dentro do seu pacote de CLT. A outra questão também, que é uma das que eu levanto mais, é o FGTS e o INSS, né? Eu já gosto de colocar os dois em um bololô só, porque o FGTS é algo seu, que é descontado do seu salário, porém você não sabe para onde ele vai. Ele vai para um fundo, ele é 100% cuidado pelo governo e você tem um rendimento que ele é menor do que uma poupança. Então, hoje em dia, muitas pessoas deixam seu dinheiro ali na caixinha do Nubank, aquele CDI, porque você tem um rendimento do CDI, que é legal, que a maioria das pessoas agora estão aprendendo sobre, enquanto o seu FGTS, ele é retirado do seu salário sem você nem ver e ele vai direto para um fundo, alguma coisa do governo, que rende menos do que a poupança. E o INSS, ele entra basicamente nessa mesma questão, né? O INSS você tá pagando pela sua aposentadoria, ele é descontado no seu pagamento ali geral do mês, né? Todo mês você tem o seu desconto do INSS e ele atualmente, né, ele não rende
o formato tributário que a gente tem do INSS atualmente, ele é de um jeito que muitas pessoas não vão conseguir se aposentar no futuro, porque não vai ter pessoa suficiente trabalhando para pagar a aposentadoria daquela pessoa, que atualmente é com base na quantidade de pessoas que que está trabalhando, paga a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas. Se a gente não fizer uma reforma tributária, o governo não vai ter dinheiro para sustentar isso no futuro. Bom, no Brasil a gente tem essa sensação, né, dessa proteção de quando você tá no INSS, mas parece que a gente perde um pouco do controle dessa questão do nosso dinheiro. E aí que entra uma das coisas que eu gosto de comparar daqui da Austrália, né, que eu acho que é um pouco mais simples, que é um pouco mais fácil. Todo lugar você paga imposto, todo lugar você tem essa questão de depender do governo em questão do que você paga de imposto e o que eles vão fazer pra você, mas aqui ele não é tão centralizado assim. Por exemplo, aqui eu tenho a questão que eu comentei pra vocês, né? Tipo, do FGTS, do INSS e tudo. O nosso FGTS e o nosso INSS aqui na Austrália, ele acaba sendo meio que igual o Superannuation. No Superannuation, ele é um extra que a empresa paga em cima do seu salário, de 11%, e você escolhe qual fundo você quer colocar ele. Ele tem vários fundos privados. Eu já até falei um vídeo anterior aqui sobre isso. Existem vários fundos aqui na Austrália. E aí você escolhe qual fundo você quer colocar o seu superannuation. E lá dentro você escolhe qual tipo de risco você quer tomar. Se você quer que aquele fundo ele só invista, por exemplo, vou dar um exemplo como se fosse no Brasil, né? Em IPCA ou em Selic, que é algo que é 100% garantido que você vai ter um certo retorno, ou se você quer que aquele fundo invista em bolsa, em ETF, você pode determinar isso. Então, no Brasil, enquanto a gente não vê o quanto rende o nosso FGTS, aqui você sabe que você está colocando em um fundo que vai render uma certa quantidade. Depende muito do seu tipo de perfil. Por exemplo, eu gosto muito de investimento, eu gosto muito de bolsa, então o meu fundo eu coloco em um fundo que ele investe em ETF. E aí ele está investindo em empresas que estão na bolsa, eu tenho um risco maior, porém, você acaba ganhando uma porcentagem mais alta, justamente por você estar levantando, né, aceitando esse risco maior como o seu FGTS, vamos dizer. Aqui na Austrália, o INSS, ele meio que vem de um imposto geral, já de serviço, então é um salário, ele tem uma taxa meio que básica, que as pessoas também recebem ali no final da aposentadoria, ainda mais se você nunca contribuiu para o Superannuation, mas não é algo tão relevante quanto o Superannuation. O Superannuation é meio que o seu pé de meia, né? É o que você tá criando ali pro seu futuro. Existe até uma reportagem aqui na Austrália que eles falam, né, que a Austrália é um dos países que muitas pessoas se aposentam com milhões na conta, justamente por isso, porque você trabalha a vida inteira e a vida inteira você vai acompanhando 11%, 12% do seu salário ir para um fundo que quando você se aposentar, você vai começar a reutilizar aquele dinheiro. Ou, por exemplo, como no FGTS, quando você comprar um imóvel, você também vai poder utilizar uma parte daquele dinheiro. Bom, para finalizar, eu acho que não existe muito o sistema perfeito, né? É muito na questão de aonde está indo o seu dinheiro e o que você vê que vale ou não a pena para você. No Brasil, a gente teve recordes de MEIs que estavam sendo abertas, justamente porque muitas pessoas estão optando em pagar menos imposto e cuidar do seu próprio dinheiro, né? Ganhar a mais para poder fazer o que ela bem entender com aquele dinheiro dela do que ser um CLT. Isso tá sendo algo que mudou muito no Brasil. E aqui a gente meio que já é acostumado com isso. Muitas pessoas trabalham diretamente pelo seu CNPJ e pagam uma certa quantia de imposto progressiva do que ser um CLT. Tem muita gente que prefere fazer essa escolha aqui na Austrália já. E aí é muito parecido com o AMEI no Brasil. Você paga uma taxa e aqui você tem meio que uma taxa de abertura e depois você vai pagando imposto sobre todos os brackets que você vai subindo dentro da sua empresa e abate algumas coisas que você conseguir dos seus serviços. E aí você tem dois tipos de empresas que você pode abrir, né? Que tem uma ABN e você tem uma PTY, que é uma empresa maior. Já no Brasil a gente tem a MEI, depois você vai pro Simples Nacional, enfim, depende muito do seu faturamento. E muitas pessoas estão tomando essa decisão no Brasil, aqui já é algo que a gente vê bastante, mas boa parte provavelmente é por causa disso. Você tem muita coisa acumulada no pacote do CLT e no final as pessoas têm um salário muito alto em CLT, mas o que elas tiram realmente que sai, que entra na conta delas pro mês delas acabam sendo pouco e não necessário, né, não o suficiente que aquela pessoa precisa, mesmo ela ganhando um salário alto. E aí ela não tem tanto esse controle. O que é por isso, né? Não existe sistema perfeito, mas aqui, mesmo você estando no CLT, você tem esse controle maior do seu dinheiro.
Por mais que, por exemplo, seja um dinheiro de superannuation, que é o nosso FGTS, e você não tem o controle de tirar ele a qualquer momento, você tá vendo ele crescer ali, você entra no aplicativo e vê mensalmente quanto que a sua empresa colocou ali e quanto que tá rendendo e quanto você vai poder usar quando você for comprar um imóvel, seu primeiro imóvel, por exemplo. Ou existem algumas outras coisas, alguns outros critérios que podem te fazer utilizar a parte daquele dinheiro. Isso te dá uma liberdade maior, né? Mas também tem a questão que você paga bastante imposto semanalmente. Se você é um funcionário, né? Se você tá no CLT, você acaba pagando bastante imposto semanalmente. E depois você restitui uma parte dele quando você faz o seu imposto anual. E aí isso varia muito de como que está seu estilo de vida aqui na Austrália. Se você é australiano, se você precisa pagar pelo Medicare, enfim, entra várias outras questões. Mas no final, eu sei que deve ter várias pessoas perguntando: vale a pena trabalhar na Austrália? Bom, eu acho que isso depende muito da sua situação, do que você quer, a situação que você está no momento e o que você pensa, né? O que você quer pro seu futuro. Acho que não existe, como eu falei anteriormente, pra mim não existe nenhum sistema perfeito. Existe, acho que, uma questão de clareza, né? Uma transparência, na onde você consegue ver realmente o seu dinheiro e aonde ele está sendo utilizado em outros fatores que você não vê tanto assim. Então, eu acho que na Austrália o legal é essa questão de você ter essa responsabilidade individual e ser problema seu, né? Você toma 100% da responsabilidade. Por exemplo, eu que coloco ali tudo que eu quero em um fundo que investe em ETF, eu tô tomando essa responsabilidade de colocar no mercado. E tá tudo bem, é a minha responsabilidade. É um fundo que é consolidado, que tá há mais de 10 anos no mercado. Sim, mas ainda assim tem seus riscos, enquanto tem muitas pessoas, muitos australianos aqui que acabam colocando em fundos que são mais seguros. Tipo, eles optam por um fundo que vai garantir uma renda ali para eles e eles não vão tomar risco. Porque em momento que você vê queda da bolsa igual tá acontecendo agora, você vê o valor do seu superannuation caindo. Você vê você perdendo uma porcentagem dele. Em momentos muito bons, você vai ver ele subindo. E é assim, isso acaba variando muito de pessoa para pessoa. Mas me conta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Deixe seu curtir, deixe seu comentário. Eu tô adorando todos os comentários que eu tô recebendo. Estou aproveitando para me ajudar a criar mais conteúdo para trazer aqui para vocês. É isso, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo. E um beijo, até a próxima!